deixando fardos para trás. A leitura de hoje é no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que nos diz assim: Portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos de todo embaraço e de todo pecado que tenta nos envolver, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Esse texto nos fala de corrida, de uma carreira. Imagina um corredor numa maratona disputando uma corrida. Já pensou se ele tentasse correr com um monte de pesos atados ao seu corpo, carregando um fardo enorme e pesado nas suas costas? Isso traria muitas consequências. Exigiria muito mais do corpo dele, causaria um desgaste, causaria uma lentidão, a sua velocidade não seria a mesma. Ele poderia parar no meio da corrida de tanta exaustão devido ao peso extra que estava carregando. Não foi em vão que o autor de Hebreus nos fez essa proposta. O autor de Hebreus nos exorta a correr a carreira que nos foi deixada por Deus, a carreira da fé, a corrida da fé, deixando todo o peso e todo o pecado que tenta nos envolver. Esse texto nos lembra que a caminhada cristã não é feita para ser vivida de maneira sobrecarregada. Muitos até desejam avançar, crescer e viver os propósitos de Deus, mas continuam presos a pesos desnecessários, continuam carregando fardos desnecessários. A carreira ou a corrida representa a jornada da vida cristã, o propósito ou o caminho da fé. E deixar todo embaraço significa deixar todo o peso, todo o fardo para trás. Significa se libertar de tudo o que tenta nos impedir de avançar. Para deixar os fardos para trás e correr a carreira da fé, precisamos entender algumas coisas. O que pode ser esse fardo, ou esses fardos, esses pesos, ou embaraço? Podem ser pecados específicos, que às vezes ainda não conseguimos abandonar, atitudes ou vícios que travam a vida espiritual e pessoal, pesos emocionais, como mágoas, culpa do passado, ansiedade, comparação e expectativas alheias, que torna a caminhada mais lenta. Preocupações excessivas, o fardo de tentar carregar problemas que não nos cabem, que não são nossos, que nós não temos o poder de mudar. Ou ansiedade sobre o futuro, as culpas do passado, ressentimentos guardados no coração, ou até lembranças de fracassos que às vezes nós insistimos em carregar. Tudo isso rouba a nossa força espiritual e nos impede de avançar com leveza e liberdade. Deus não nos chama para esquecer o passado. Aliás, nós não temos como perder a memória. Como se não tivesse acontecido e nada tivesse existido. Mas Deus nos chama para não sermos prisioneiros do passado. Quando entregamos os fardos, os pesos ao Senhor, nós permitimos que Ele nos cure, nos restaure e renove a nossa força para prosseguir a caminhada da jornada da fé. O novo de Deus que Ele preparou para nós exige espaço. E esse espaço só existe quando nós decidimos soltar aquilo que nos prende, aquilo que é desnecessário. Correr a carreira com perseverança significa confiar que Deus sabe exatamente o que nós precisamos deixar para trás para viver plenamente aquilo que Ele tem à nossa frente. Ele não pede que a gente solte os pesos sozinhos, mas que nós coloquemos cada um deles nas suas mãos. Que a gente faça uma entrega para Ele. O que tem pesado no seu coração? O que tem dificultado a sua caminhada com Deus? O que você tem visto que tem sido embaraço? Se você talvez não identifique isso hoje, ore, peça, Senhor, mostra para mim o que tem sido embaraço na minha jornada. O que tem trazido exaustão, o que tem talvez feito com que eu fique menos veloz nessa jornada.
o que tem tirado a minha velocidade, o que talvez está tentando roubar minha constância nessa caminhada, o que às vezes está tentando fazer com que eu venha parar. Peça que o Espírito Santo de Deus te mostre, para que você possa hoje ainda entregar isso aos pés do Senhor e pedir para que Ele tire todo o fardo. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E Ele chama todos os dias para que a gente venha a Ele se estivermos sobrecarregados e cansados. E façamos essa entrega, essa troca. Vamos orar? Senhor, muitas vezes nós temos carregado pesos que não vêm de Ti. Hoje nós escolhemos entregá-los em Tuas mãos. Nos ajude a deixar todo o fardo para trás e que possamos caminhar livres e correr a carreira que o Senhor preparou para nós. Correr a corrida na jornada da fé que o Senhor preparou para nós. Renova nossas forças e guia os nossos passos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua família. Seja a luz. Envie para mais uma pessoa que precisa receber essa direção de deixar fardos, de deixar pesos e deixar todo o embaraço para trás, para correr a carreira de Deus.